Boa noite, galera. Aqui é o professor Rafael, tá certo? E eu vim aqui falar com vocês sobre a importância de fazer o plano de cargos na sua empresa. Nós falamos na aula passada sobre planos de cargos e salários, né? Qual é a importância, por que fazer, né? Porque é uma questão financeira, você precisa definir claramente quanto é que a empresa precisa gastar. E você diminui o turnover, lembra que falamos isso? Falamos sobre a importância de você diminuir a rotatividade de funcionários. Se você tem uma empresa bem definida, quanto cada um ganha, você consegue estimular as pessoas a estar lá, porque sabe quanto vai ganhar, e se for justo, melhor ainda, né? E essa é a importância, isso nós falamos na aula passada. Também falamos sobre quais são as vantagens, né? A vantagem é porque você, de certa forma, integra as políticas salariais, né? Você define isso, quanto cada um ganha. Retenção e atração de talentos, você consegue atrair as pessoas para sua empresa. Estimula o engajamento, você consegue estimular as pessoas a trabalharem melhor. Consequentemente, aumenta a produtividade, as pessoas começam a produzir mais, porque estão mais felizes. Facilita o processo seletivo, ou seja, você consegue dizer quais são os cargos que estão disponíveis mediante ao salário que está sendo oferecido. Contribui para o planejamento financeiro, ou seja, você vai saber quanto vai gastar, porque vai saber quanto vai pagar. Estimula o aumento da competitividade mercadológica, porque você vai estar bem mais estruturado que os concorrentes, e isso ajuda muito na questão do mercado, ou seja, a competitividade, a concorrência. E possui também transparência e clareza sobre cada função. Falamos também quais são as outras vantagens: o aumento da satisfação, né? Você fica mais satisfeito, senso de justiça, maior engajamento, produtividade e clareza acerca das possibilidades de ascensão. Ou seja, eu fico claro para mim onde eu quero chegar. Isso é muito importante. E entrando no assunto que a gente parou na aula passada, exatamente como é que nós vamos fazer. Se é tão importante fazer um plano de cargo e salário, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Definir isso por cinco pilares: análise dos cargos, tá certo? Avaliação dos cargos, pesquisa salarial, estrutura salarial e política salarial. Hoje nossa aula, de forma bem resumida, bem clara, nós vamos definir quais são esses 5 pilares, tá certo? Vamos primeiro para o pilar 1, que é o análise de cargos. O que é análise de cargos? Eu preciso definir claramente quais são os cargos necessários para a estrutura. Quais são os cargos que precisam existir dentro da estrutura organizacional? Se eu tenho uma pequena empresa, uma média empresa ou uma grande empresa, de qualquer forma eu preciso saber exatamente quantos profissionais vão estar naquela empresa para que ela funcione bem. É necessário uma observação: toda empresa procura enxugar ao máximo possível sua folha de pagamento, ou seja, seus funcionários, mas existe um limite para isso, ou seja, você tem uma empresa X, quantos faxineiros precisam para que essa empresa esteja bem limpa? Ou se você tem uma loja de vendas, quantos vendedores você precisa para que atenda o público que vem na sua empresa ou na sua loja? Ou se você tem uma empresa grande, com um pessoal grande, qual tamanho deve ser o departamento de RH? Qual a estrutura? Quantos gerentes? Quantos supervisores? Quantos técnicos de tecnologia? Esse análise de cargos é extremamente importante para que você consiga definir quantas pessoas estão
precisam estar na empresa trabalhando para que possa funcionar perfeitamente. Se você tem um hospital, quantos enfermeiros precisam para que esse hospital funcione perfeitamente? Quantos técnicos de enfermagem precisam? Quantos recepcionistas? Quantos pessoas da limpeza precisam para a higienização? Quantos funcionários administrativos precisam? Então, eu preciso analisar toda a organização para que eu possa ter não muitos funcionários, inchar minha folha salarial com profissionais ociosos, mas também não posso diminuir ao tal ponto que eu prejudique o funcionamento da minha empresa. Esse é o primeiro ponto, de analisar os cargos, quantos cargos precisam para que possa estar desenvolvendo esse plano. O segundo ponto, vamos lá, o segundo ponto está em avaliação dos cargos. O que é avaliação dos cargos? É necessário entender que existe um grau de importância para cada cargo. Vamos supor que eu defino que funcionários de um hospital, voltando ao exemplo do hospital, você precisa de 2 funcionários de serviços gerais, 3 recepcionistas. Vamos pensar numa clínica, uma clínica é uma forma menor. Uma clínica, você tem 2 faxineiros, 3 recepcionistas, 5 técnicos de enfermagem, 4 enfermeiras, 2 médicos e 1 diretor. Será que todos vão ganhar a mesma coisa? Isso é definido pela avaliação do cargo. Qual grau de importância tem esse funcionário para a empresa? Essa responsabilidade que ele tem, será que o faxineiro tem a mesma responsabilidade que o diretor geral? Se uma faxineira errar, você vai no máximo ter um escorregão de alguém de um piso molhado. Mas se um diretor geral errar, é bem possível que possa levar toda a estrutura empresarial da clínica à falência. Então, existe uma importância de definir qual é o grau de relevância, e isso determina também uma hierarquia, quem manda quem e quem ganha mais. Esse escalonamento é baseado na avaliação do cargo, a relevância que ele tem para a empresa. Isso é importante demais. Primeiro nós falamos sobre análise dos cargos, definir quantos cargos preciso. Depois de fazer esse montante de cargos, eu vou definir quem é importante, quem não é tão importante assim, né? Qual colaborador tem mais relevância e qual colaborador não tem. Não é uma questão de não ter, mas pode ser substituído. Isso também pelo grau de conhecimento, tá certo? Ou seja, se alguém também é mais raro conseguir, ele tem uma relevância maior e uma importância maior. Isso também determina no valor que ele recebe. A terceiro ponto é interessante, que é a pesquisa salarial. Pense bem, existe um mercado que define quanto cada um ganha. Esse mercado é baseado até nos 2 pontos iniciais que nós falamos, sobre a relevância, a importância, quão é importante, o grau de conhecimento. Isso o mercado define. Primeiro, eu digo que tem 2 pontos de parâmetros de salários. A primeira é o mercado que define isso, né? Quão é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro isso. Hoje nós estamos precisando muito de profissionais de UTI, porque há uma demanda maior para UTI por causa do Covid. Então, teoricamente, esses profissionais vão ganhar mais, porque há uma lei da oferta e procura. Isso, na pesquisa salarial, você precisa saber, poxa, esse profissional
tá mais raro. Então ele tem que ganhar, para que eu consiga atrair ele, ele tem que atrair ele por uma política de salários bem mais definida. Outra coisa é também o piso. Quando eu falo de piso, é somente um parâmetro para o salário. Ou seja, piso é o local que você pisa, ou seja, é o nível mais baixo. Ou seja, quanto mínimo que alguém pode ganhar. Por exemplo, nós temos um piso do trabalhador, que é o salário mínimo. Independentemente da função, um trabalhador não pode ganhar menos que um salário mínimo. Isso é um piso. Isso, como é que eu sei disso? Porque eu pensei e pesquisei que o salário mínimo é esse. Então eu não posso contratar nenhum profissional ganhando menos que o salário mínimo. Mas em algumas profissões existem outros pisos. Pisos da técnica de enfermagem, pisos de enfermagem, voltando ao exemplo lá, piso às vezes da área da medicina. Isso também é um parâmetro. Logicamente que se eu tenho uma empresa que tem um salário um pouquinho maior que eu piso, isso atrai mais. Mas também eu não posso extrapolar, pagar além. Por exemplo, eu sei quanto o enfermeiro ganha, eu sei quanto o médico ganha. Eu não posso inverter isso. E para isso eu preciso saber claramente quanto cada um ganha para que eu possa oferecer melhor esse plano de cargo e salário. Tá certo? E quem define isso é o mercado. Tá certo? O mercado define isso claramente. Então nós precisamos analisar os cargos, precisamos avaliar os cargos e depois temos que saber quanto cada um ganha. O quarto ponto é acerca da estrutura salarial. O que é estrutura salarial? Essa estrutura salarial nada mais é do que você pegar essas informações que você pegou no primeiro, na análise dos cargos, na avaliação dos cargos e na pesquisa salarial e colocar isso de forma pragmática, estruturar, botar em piramidal. Ou seja, vou saber quantos funcionários eu tenho, X funcionários. Agora, quantos ganham mais, quantos ganham menos? Boto isso em estrutura. Depois eu defino claramente quanto cada um ganha. Essa estrutura é exatamente para organizar todo esse processo de estrutura de salários, para que qualquer pessoa olhe e saiba de cara quais são os graus de relevância, qual a importância e como isso é definido. Toda precisa estar bem definido esse plano de cargo e salário. É uma questão de organização. E a estrutura salarial ele veio exatamente para organizar todo esse processo. Então, primeiro, como é que eu vou fazer o plano de cargos de salários? Primeiro, cargos. Segundo, avaliação. Terceiro, pesquisa. E quarto, estrutura. E por último, que é a política salarial. O que é política salarial? É você deixar claro em uma empresa por que aquele funcionário ganha mais. Por que ele está lá porque ganha mais. Né? Isso é muito legal porque isso deixa transparente para toda a empresa essa possibilidade de ganhar mais. E isso facilita o quê? A pessoa andar dentro desse grau, né? Poder passar. Eu defino muito essa política salarial e também posso definir como as pessoas conseguem galgar. Seja por um curso, pela uma formação, pelo conhecimento. Então ele vai saber, por exemplo, se é uma pessoa, um técnico de enfermagem e ganha X, mas a enfermeira ganha o dobro que ela ganha, ela tem que entender, poxa, para mim poder conseguir ganhar esse valor, eu preciso passar por um curso superior de enfermagem para poder passar isso. E isso deve estar claro também na política da empresa, que possibilite também ela a galgar isso, a conseguir desenvolver melhor isso e dar oportunidade dela. Isso é só uma estratégia muito interessante porque você atrai funcionários e algumas empresas internamente proporcionam esses desenvolvimentos, né? Lembra de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de pessoal para que ele possa conseguir galgar e dar realmente justificativa para isso. Vamos brincar um pouquinho no exercíciozinho e vocês vão fazer, ok? Vamos fazer o seguinte,
eu queria que você analisasse assim. Vamos supor que você é responsável por determinar salários baseado no cargo e o que aprendemos até aqui sobre a responsabilidade e relevância do profissional na empresa. Eu queria que você determinasse os salários baseado no que aprendemos, nos seguintes funcionários: uma faxineira, um técnico de informática, um gerente de vendas, um supervisor, um gestor de RH, 2 caixas, 5 vendedores e um estoquista, tá certo? Então você vai pegar essas informações, tá certo? Faz uma pesquisa, pode ser pela internet e tal, perguntar para um amigo que tem essa profissão, quanto que você ganha? Vamos colocar, fosse uma empresa de vendas, uma loja de vendas, acho que possui isso, média, uma pequena loja de vendas que possui isso, precisa desses profissionais, mas eles precisam ganhar alguma coisa, e como é que você vai definir isso? Então eu deixo para você esse exercício, tá bom? Uma boa aula e bom exercício.